Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se... A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu espero que hoje a gente vai aprender a lição número 7. Eu sei que na aula passada vocês aprenderam com a tia Miriam como foi que Deus selecionou aqueles 300 homens valentes, guerreiros e corajosos para lutar a batalha, não foi? Vocês lembram? Hoje a gente vai ver como que aconteceu essa batalha. Como que o povo de Deus venceu o exército midianita com apenas 300 homens. E o exército midianita era bem grande, vocês vão ver só. Mas sabe por que eles venceram? Porque Gideão pediu a Deus um plano e Deus deu um plano perfeito para ele. Então, eles foram confiantes, sabendo que Deus estava com eles. E é assim que a gente tem que ser, não é verdade? A gente tem que ser confiante e pedir a Deus que Ele nos dê planos, nos dê estratégias para vencer as batalhas da nossa vida, assim como Gideão fez. Amém? Glória a Deus! A gente vai aprender como que aconteceu a batalha entre Gideão e seu exército e o exército midianita. Como foi aquela batalha? Vocês vão ver o quanto é importante pedir a direção de Deus em tudo que a gente for fazer, porque a gente é dependente de Deus. O título da nossa lição é Um Plano Perfeito, que está lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 9 ao 25. E para memorizar, é o versículo que está lá em Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, que diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender que os planos de Deus são perfeitos, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vocês se lembram do que a gente aprendeu semana passada com a tia Miriam? A gente viu como foi o chamado de Gideão e a escolha do exército, formado por apenas 300 homens valentes. A gente viu que quando ele tocou a buzina, muitos homens vieram para lutar. Mas os planos de Deus eram outros. Deus já tinha tudo planejado. Gideão estava acampado com seu exército perto da fonte de Arode, em um lugar estratégico, porque ficava perto do exército midianita. E Deus percebeu que Gideão estava preocupado, porque o exército de Israel era pequeno, só tinha 300 homens. Então, Deus mandou que Gideão fosse à noite ao acampamento dos midianitas. E ele viu que eram muitos midianitas. Eram tantos soldados que mais pareciam uma nuvem de gafanhotos de uma plantação. Quando ele chegou, ficou escondido e ouviu a conversa entre 2 soldados midianitas. Um deles contava um sonho que tivera para o seu companheiro. Neste sonho, ele viu um pão de cevada torrado que rodava pelo arraial dos midianitas e se chocava com as tendas, e elas eram jogadas no chão. Depois de ouvir o sonho, começou a explicar o significado e disse que significava a espada de Gideão que viria sobre eles e Deus daria a vitória aos filhos de Joás, que era Gideão. Então, Deus deu um plano para Gideão. Deus deu uma estratégia
passo a passo o que ele deveria fazer para vencer aquela batalha. Então, Deus mandou que ele dividisse os 300 homens em 3 grupos de 100. Cada grupo ficaria em um lugar diferente. E para cada pessoa, ele daria uma trombeta e um vaso bem grande, o cântaro e tochas acesas dentro. Então, Gideão disse: quando eu tocar a trombeta, vocês também tocarão e gritarão bem alto, pelo Senhor e por Gideão. Quando isso aconteceu, os midianitas que estavam dormindo acordaram assustados. À noite, qualquer barulhinho, até mesmo a torneira pingando, não parece muito alto? Imagina o barulho que eles fizeram. Os midianitas acordaram confusos, sem entender nada. Era buzina sendo tocada, era vasos quebrando, era tudo ao mesmo tempo. O barulho era muito grande. Então, os midianitas se levantaram e começaram a lutar uns contra os outros no escuro, pensando que estivesse lutando contra o exército de Gideão. Eles também não viam nada, porque quando Gideão e seu exército quebraram os vasos, as luzes das tochas ofuscaram a visão dos inimigos. Os midianitas corriam de um lado para o outro, brigando entre si, e muitos fugiram. Os 300 homens de Gideão ficaram paradinhos ao redor do acampamento, como o Senhor ordenou. Mas logo depois, os israelitas se juntaram a Gideão, perseguiram os midianitas e os destruíram. Até o rei foi morto, sabia? Gideão e o seu exército tiveram a vitória garantida por Deus, porque os planos de Deus são perfeitos e naquele dia não foi diferente. Gideão e o seu exército voltaram para casa glorificando ao Deus Todo-Poderoso. E assim como foi no dia de Gideão, é hoje também. Deus luta por nós. Basta apenas nós clamarmos, nós pedirmos ao Senhor que nos ajude e Ele entra em ação. Bendito é o Senhor que está conosco e não nos deixa só. Amém? Glória a Deus. E até a próxima aula, crianças. Deus abençoe. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que